Pessoal, vocês vão dar uma olhadinha agora, tá? Em um vídeo, não é? Triste, porque é mais uma dessas falas, não é? De pessoas que são liberais e teológicas, e isso está crescendo no nosso contexto, tá? É uma maneira dessas pessoas se defenderem e combater também, ok? A fidelidade da Escritura, o solo da Escritura, por exemplo. Né? Justamente por quê? Porque esses liberais, essas pessoas que gostam de criar sua própria religião, a religião do seu coração, essa religião mística, experiencial, que só diz respeito a elas, ao coração delas, e não ao que a Escritura ensina de fato, não é? Elas entendem realmente que o apelo à Escritura acaba sendo ruim para elas. Elas precisam de liberdade, entre aspas, não é? De liberdade para dizerem que têm uma vida cristã sem apego à Escritura Sagrada. E são muitas falas tolas, tá? Eu não sei onde esse indivíduo estudou, se estudou, não é? Mas o fato é, são falas absolutamente liberais. Vamos assistir aqui. Olha a perspectiva desse homem. É difícil você obter o mesmo fruto da igreja primitiva quando valorizamos mais um livro que eles não tinham, porque a igreja de Atos não tinha a Bíblia, do que o Espírito Santo que eles tinham. A igreja de Atos não tinha a Bíblia? Como assim? De onde esse cara tirou isso? Hã? De onde esse cara tirou isso? Tá viajando na maionese, rapaz? Se você lê o livro de Atos, você vai notar o testemunho de que os apóstolos, os cristãos, tinham acesso a uma Bíblia sim. Não o Novo Testamento. O Novo Testamento foi registrado a partir dali, não é? Isso é o Novo Testamento, ok? É o que foi registrado nesse sentido sobre a vida de Jesus Cristo, as cartas, Atos, etc. Mas lá em Atos, quando você vê, digamos assim, a origem da igreja cristã, não da igreja, a igreja é desde o começo do mundo, mas a igreja cristã, ok? Você nota o acesso deles à palavra de Deus. Eles conheciam a Escritura, não é? Ou seja, vai observar a pregação de Pedro cheio do Espírito Santo em Atos 2 e nota bem como que ali, Pedro pregando, ele estava citando o tempo todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham acesso. Como assim não tinha Bíblia? Não é? Isso é estranho, cara. Como é que pode falar uma coisa dessa? Não existe isso. Não é? Isso aí é loucura. Desde quando o Senhor ordenou a Moisés, não é, e aos demais profetas a registrar em sua palavra, o povo sempre foi apegado à palavra, o povo sempre foi orientado pela palavra. Mesmo o Espírito Santo ali, não é, falando de maneira direta, por ser uma questão ali de um contexto redentivo, não é, de você vê o início da expansão da igreja cristã para cumprimento das promessas que Deus fez, ainda assim o Espírito Santo operando com poder de maneira direta, o tempo todo eles eram guiados pela Escritura Sagrada. Esse é o ponto. Tá? E não faz nem sentido pensar diferente. Ora, o Espírito Santo é que inspirou a palavra, a Escritura. Tá? Isso coloca então a Escritura em um patamar que você não está entendendo, tá? E não está honrando. Você está dizendo? Eu estou dizendo que valorizar as Escrituras acima do Espírito Santo é a idolatria. Então, isso não existe. Isso que você está falando aí é uma falácia. Tá? Isso não existe. Você está criando um inimigo imaginário, não é? Para atacar. Quem é que valoriza? Como é que funciona isso? Você valorizar a Escritura acima do Espírito Santo. Não é? Eu não sei, mas parece... Fala de um católico romano. Não sei. Não é? Mas como é que pode valorizar a Escritura acima do Espírito Santo? Não, a Escritura é dele. É a palavra dele. É inspirada por ele. Ok? Não, essas coisas não se misturam. Não se separam. Entende? É a mesma coisa de você ficar dizendo, fazendo uma comparação boba, né? Para falar sobre quem você ama mais, sua mãe ou seu pai. Sua mãe, o seu pai ou então seu irmão. Isso é ridículo, não é? Isso é ridículo. São coisas diferentes. Entende a situação? Ele não está julgando as coisas do jeito que elas são. Não existe isso de colocar a Escritura acima do Espírito Santo. Isso não existe. Isso é uma tentativa de dar aquelas brechas que nós já conhecemos desse meio liberal, não é, também, e desse meio neopentecostal, dessas loucuras aí carismáticas. Não é a desculpa para isso. Porque se a pessoa, por exemplo, não é diante de supostas manifestações espirituais, não é? Gente rodando, voando, pulando, babando, vomitando no poder, não é? Digamos assim, fazendo todo tipo de loucura. Eu não posso dizer que está errado com a Bíblia aberta, mostrando que isso não faz sentido. A pessoa vai dizer o que para mim? Que eu estou colocando a Escritura acima do Espírito Santo, porque aquilo é obra do Espírito Santo. Não. Eu tenho todo o direito pela palavra, quando eu comparo uma coisa com a outra, porque a palavra é o que eu tenho. Tá? A palavra é o que eu tenho, é o que o Senhor deu à sua igreja. O Espírito Santo guia a sua igreja pelas Escrituras. Quem não valoriza a Escritura como sendo o Espírito Santo falando com a igreja, nesse sentido, meu amigo, está indo por um caminho totalmente diabólico. Tá? Porque vai começar a validar, como já acontece muito. Mas isso não é novidade, não. Vai começar a validar as loucuras, as heresias, as mentiras, não é?
as falsas profecias, ok? E a profecia que as pessoas dizem ter na boca, né? Assim diz o Senhor. Tudo isso como se fosse a verdade, como se fosse Deus falando, quando não é, ele nos deu a sua palavra. Então, na verdade, o indivíduo que chama, que diz, não é, que existe esse negócio de colocar a Bíblia acima do Espírito Santo, o que é uma falácia, não existe, ok? Mas se ele raciocina assim, eu posso dizer o contrário, justamente desse jeito, que as pessoas que não valorizam a Escritura Sagrada e ficam dizendo que, mas é porque Bíblia é letra, tá fechado, né? Deus é mais do que a Bíblia, então ele me fala de maneira direta. Esses indivíduos são idólatras. Esses indivíduos são idólatras. Não é? Eles idolatram a sua falsa espiritualidade. Ok? É isso que acontece. Nós valorizamos a Bíblia mais do que o Espírito Santo. Nós estamos idolatrando a Bíblia. É possível a Bíblia se tornar um ídolo na sua vida? A ordem não é que... Olha o nível de cristianismo, cara. Não, é demais, velho. Na boa. Na boa. Nós teríamos o Pai, o Filho e a Bíblia Sagrada. A ordem bíblica é que nós teremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia não é a Trindade. A Bíblia não faz parte da Trindade. A Bíblia... Você precisa da Bíblia para falar o que você está falando. Ai, ai. revela Deus, mas ela não é em si mesmo Deus. E as pessoas conhecem tudo de Bíblia e pouco do Espírito Santo. Tanto que existe até... Eu não acho que as pessoas conhecem tudo de Bíblia não, tá? Inclusive o do boné. Porque senão eu não falaria uma coisa dessas. uma fatia social chamada teologia, que é o foco 100% na Bíblia. E a teologia, ela desconhece o Espírito Santo. Espírito Da onde esse cara veio, né? Só pode ser da Terra 2, tá? Terra 2. Pessoal, cuidado aí, tá? Que essa modinha tá chegando. Santo não é uma realidade teológica. Espírito Santo é inclusive uma ameaça teológica. Para muitos teólogos, o Espírito Santo ele é motivo de alerta. Quando chega na parada do... É o argumento de gente que não quer saber de estudo de verdade para ser guiado pela palavra, pela Escritura Sagrada. Tá? É isso. Mas quer se validar, né? Como cristão, como fiel, como homem de Deus. Espírito Santo, os teólogos eles falam que não existe fundamento para o Espírito Santo. Por isso eles não falam sobre o Espírito Santo. Só que... Mas que teólogo diz uma coisa dessas? Você tá onde, cara? Que terra, que mundo você tá? Eu não sei não, viu? Eu acho que isso é culpa do filme do Flash. Flash bagunçou tudo aí. a igreja primitiva ela foi totalmente baseada, fundamentada e revelada para o mundo através do Espírito Santo. Olha que loucura. Então, nós queremos... E o Espírito Santo usando os apóstolos para poder citar o tempo todo o Antigo Testamento. Todas as igrejas fundadas, plantadas pelos apóstolos, todas foram guiadas pelos princípios do Antigo Testamento. E os apóstolos, nesse sentido, também produziram muito material inspirado, explicando o Antigo Testamento. Então, essa relação não separa a palavra do Espírito. Tá? Tem coisa mais heterodoxa, mais maluca do que você separar a Escritura, a palavra do Espírito, do Espírito. Não faz sentido isso, cara. O resultado da igreja primitiva, mas nós valorizamos mais o livro que a igreja primitiva não lia e não tinha do que o Espírito Santo, que era a centralidade. Como a igreja primitiva não lia? Mas que viagem. Ai, caramba, é tão difícil, cara. É tão difícil. Eu não entendo não, viu? Não entendo não. Difícil, meu irmão. É complicado. A igreja primitiva. E hoje eu quero trazer para você, meu papel aqui não é fazer você parar de ler a Bíblia, mas é fazer você entender que a Bíblia é só o começo. Existe um fundamento que vem além da Bíblia. E eu vou te falar que o Espírito Santo ele antecede a Bíblia. A Bíblia é uma obra pós-Espírito Santo. A Bíblia já é... É mesmo, é? É mesmo, é? Caramba! Olha, tem que ter paciência, viu? O irmão que mandou esse vídeo aí pra poder reagir no Instagram, cara, você quis me fazer raiva, tá? Ou então, pelo menos, me fazer ter uma tarde cômica, né? Porque eu, embora fiquei indignado, mas tem coisa que o rapaz fala aí que não tem como não rir, né? Então, é triste, né? É triste. Mas é aquela questão, né? Eu já sei que alguns irmãos vão... Alguns irmãos não, vou dizer assim, alguns indivíduos, algumas pessoas que vão dar uma olhadinha no vídeo vão ser realmente irmãos e vão entender o que eu estou dizendo. Outros vão dizer que eu sou arrogante e eu nem ligo para isso, é bobagem, né? É bobagem. O ponto é, não separa a Escritura Sagrada, não é, a palavra do Espírito, tá? Isso não é atitude de cristão de verdade. Então, cuidado com esse tipo de fala, não é? As mídias sociais hoje têm dado espaço para muita gente heterodoxa falar. Antigamente, não é, aqueles que falavam de maneira oficial eram ministros da igreja, ok? Pessoas treinadas, pessoas preparadas, não é? E avaliadas, não é? E portanto aprovadas. Mas hoje qualquer um hoje, não é? Qualquer Zequinha
já sabe, é teólogo. Qualquer um se acha teólogo, não é? Qualquer um acha que pode falar com autoridade, né? E aí as mídias dão espaço para isso. Mas fazer o quê? É uma consequência, né? O nosso dever aqui é aprender, entender e rejeitar o que não presta, tá bom? Valeu aí, pessoal. Vamos compartilhando.